Paz do Senhor a todos os irmãos. Louvamos a Deus porque Ele tem sido bom para conosco com as nossas vidas, tem nos permitido estarmos mais um dia na sua casa para adorar a Ele, para glorificar o santo nome do Senhor. Eu quero convidá-los a estarem de pé para fazermos menção da palavra do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 5 ao 13, Romanos 8, de 5 a 13. Eu quero falar sobre a vida no Espírito, a vida no Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor neste momento? Dependemos dEle totalmente. Quantos que aqui nesta noite reconhecem a sua total dependência do Senhor? Reconhecem que precisam da sua graça, da sua direção, da graça, da direção do Espírito Santo, para que possamos receber a sua palavra. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, adoramos o teu santo nome, te agradecemos por esta tão grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos neste lugar, nesta noite, para glorificar e exaltar o teu nome. Reconhecemos que dependemos de ti, tu és santo, tu és eterno, tu és perfeito, tu és maravilhoso. Mas nós somos pó, somos limitados, temos falhas, mas cremos no seu poder, cremos na sua palavra, cremos naquilo que a sua palavra diz. E assim nós te pedimos que nesta hora o Senhor fale aos nossos corações. Pai, enquanto a tua palavra for sendo ministrada, eu te rogo que o Senhor, pelo teu bom amor e a tua graça, pelo teu Espírito, o Senhor ministre aos nossos corações. Que ninguém saia daqui neste dia conforme entramos, mas saiamos daqui moldados, transformados pelo teu Espírito,
para que possamos viver a vida no Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tomem seus lugares. Eu disse que vou falar sobre a vida no Espírito. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu esta carta, a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, que foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento, escreveu maior quantidade de livros, de textos doutrinários. Podemos dizer que duas grandes cartas se sobressaem, elas se destacam entre todos os escritos de Paulo, a carta aos Efésios e a carta aos Romanos. Essas duas cartas, sem dúvida, elas se destacam, não porque uma tenha mais unção ou graça do que a outra, não, todas foram inspiradas pelo Espírito Santo. A diferença é a questão de conteúdo doutrinário. Não que as demais não tenham importância, todas são importantes, mas nós olhamos com muita relevância os estudos que estão relacionados nestas cartas. E aqui no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele fala de uma realidade muito importante para as nossas vidas, a vida no Espírito. Paulo, ele faz aqui nesta carta, como também em Gálatas, no capítulo 5, ele fala do fruto do Espírito e o fruto também da carne, né? Os que andam no Espírito e os que andam na carne, o que é que eles fazem, né? Quais são as obras de quem vive no Espírito e de quem também anda na carne. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, a intenção de Paulo é tratar sobre a nossa justificação. Esse livro, ele tem uma característica jurídica, ele tem uma característica forense, onde uma pessoa que é réu, uma pessoa que praticou um crime, onde alguém que não merece a misericórdia, ela agora vai a um tribunal e neste tribunal o juiz a declara como inocente ou justificada. É nesta carta que encontramos a declaração da nossa justificação. E se fomos já justificados, se já estamos debaixo da justificação, nós precisamos então agora fazer o quê? Andar segundo esta justificação. Ora, se eu declaro que fui justificado, que eu tenho uma nova vida, que eu agora não vivo mais para o pecado, então a minha vida tem que ser de acordo com a nova vida que a palavra diz. Não tem como alguém dizer que vive uma nova vida em Cristo, mas que não agrada a Cristo. E aqui no capítulo 8, o apóstolo Paulo, nesses versículos que nós lemos de 5 a 13, se destaca esse assunto que é a vida no Espírito. Só neste capítulo, por exemplo, Paulo cita o Espírito Santo pelo menos 19 vezes, a vida no Espírito. Ele deixa claro a ênfase do Espírito aqui, pelo menos 19 vezes. O Espírito Santo, ele é visto, ele é apresentado como aquele que nos ajuda, que nos guarda, que nos capacita. É aquele que Jesus disse que iria subir, mas que não nos deixaria aqui na terra. Jesus disse que assim que ele subisse, nós não ficaríamos órfãos. Ele disse que nós não ficaríamos abandonados, à mercê da vida. Não. Ele disse que ele iria subir, mas ele iria mandar outro Consolador, que estaria conosco todos os dias. Para quê? Para estar conosco, para nos guiar, para nos ensinar, para trabalhar em nós. Então, a vida no Espírito,
ela parte deste princípio. A vida no Espírito, ela parte do princípio de que estamos vivendo uma vida sujeitos ao Espírito Santo, subordinados ao Espírito Santo. Então, o que é uma vida no Espírito? Vida no Espírito é uma vida dependente do Espírito, é uma vida subordinada ao Espírito, é uma vida que não vive mais para si, mas vive para agradar a Deus. É uma vida que depende de Deus, é uma vida que se sujeita à vontade de Deus. Logo, vida no Espírito é uma vida de submissão. Submissão. Se alguém diz que aceitou a Jesus, que vive agora na fé, que creu em Cristo, ela tem que viver uma vida de submissão à vontade de Deus, ao plano de Deus. Não tem como se viver uma vida cristã, autêntica, genuína, se nós não nos submetermos à palavra do Senhor. Um dos grandes princípios que foi realçado na Reforma Protestante foi a infalibilidade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, o poder das Escrituras, a autoridade das Escrituras, que estão acima da autoridade da própria igreja, dos próprios líderes. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está acima das autoridades, ela está acima dos nossos interesses particulares, ela está acima dos nossos próprios desejos, ela está acima daquilo que nós queremos fazer para satisfazer a carne. Então, se eu digo que creio em Deus, se eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador, primeiro ponto, para eu dizer que vivo a vida no Espírito, eu preciso viver uma vida de submissão. Jesus disse: errais por não conhecer o poder de Deus, e o que mais? E quem lembra? A Escritura, a palavra. Se eu não conhecer a palavra de Deus, eu vou errar. Por quê? Porque eu não vou saber a verdade, não vou conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa onde? Na sua palavra. Então, vida no Espírito é ser submisso ao Espírito. E como é que eu descubro a vontade do Espírito? Através da palavra. Por isso que quanto mais você lê a palavra, estuda a palavra, você crê na palavra, você se sujeita à autoridade da palavra, você depende da palavra, você crê na palavra, esta vida no Espírito, ela vai se moldando, ela vai se lapidando. Qual é a relação entre nós e a nossa carne, entre o Espírito e a carne? Acompanhe comigo, estamos fazendo estudo da palavra. No versículo 5, Paulo diz assim: porque os que são segundo a carne, o que é que eles fazem? Se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, o que é que eles fazem? Eles se inclinam, eles se voltam para as coisas do Espírito. Então, qual é a relação entre o Espírito e a nossa carne? Ora, se eu digo que estou em Cristo, logo eu tenho que me inclinar, ou eu preciso me voltar, eu preciso amar, eu preciso buscar, eu preciso desejar o quê? A palavra de Deus, a obediência a Deus, a sujeição a Deus. É por isso que Paulo diz aqui, os que se inclinam. O que é inclinar-se? É os que se voltam, os que se aplicam às coisas da carne, vivem dominados pela carne. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, é porque eles têm vida no Espírito.
No capítulo 6 desse mesmo livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não apresenteis o vosso corpo como um instrumento ao pecado. E é interessante que no capítulo 6, Paulo está falando para crentes. Paulo está falando para salvos. Paulo diz assim, não apresenteis o vosso corpo como um instrumento do pecado. E ele diz mais: o pecado não terá domínio sobre vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Para que o cristão, o servo do Senhor, não se entregue ao pecado. Por quê? Porque a nossa natureza tem uma tendência ao pecado. É importante ressaltar aqui que todo homem sem Deus, quando nós não tínhamos ainda entregue a nossa vida a Cristo, o homem sem Deus, o homem que não vive a vida no Espírito, ele só tem uma natureza, a natureza da carne. A natureza que foi corrompida, a natureza caída lá em Adão. Todos nós nascemos no pecado, herdamos a natureza caída. Você não se tornou um ser caído quando completou 18 anos de idade. Nós não nos tornamos pecadores quando fizemos 30 anos de idade, não. Como disse Davi, em pecado a minha mãe já me concebeu. Ou seja, nós já nascemos pecadores, já nascemos caídos. Eu sempre digo que qual a diferença de uma criança recém-nascida para um velho de 100 anos? Um teve a oportunidade de mostrar já a natureza ao longo dos 100 anos. O outro ainda não teve a oportunidade de mostrar a natureza. Mas do ponto de vista espiritual, os dois são iguais, caídos. Tem a mesma natureza caída. A questão é que um já teve a oportunidade ao longo dos anos mostrar quem ele é. O outro ainda não pôde mostrar quem é, porque a natureza já vem em nós corrompida. E aí, uma outra questão importante que nós precisamos entender que nós temos um hábito comum de achar o seguinte: eu me torno pecador porque pratiquei o pecado. Não, é o contrário. Você pratica o pecado porque você é pecador. Você não peca para se tornar um pecador. Porque você é um pecador na sua natureza, é que você pratica o pecado. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos colocando para fora o quê? A nossa natureza caída. Então, todo homem, ele tem uma natureza caída, ele nasce com a natureza caída. Mas quando nós aceitamos a Cristo, quando recebemos a Jesus como Salvador, o que acontece? Essa natureza é tirada de nós? Não. Aí que é a grande questão. Você recebe uma nova natureza, a natureza é em Cristo, mas a velha continua lá em você. Então, o homem sem Deus tem quantas naturezas? Uma. O homem que tem Cristo tem quantas naturezas? Duas. Você continua com a velha natureza e você recebe a nova natureza, que é a vida em Cristo. É por isso que a vida cristã é uma luta diária, constante. Por quê? Porque você vai lutar todos os dias para vencer a velha natureza. Qual a natureza que você alimenta? Essa vai te dominar. Se você alimentar a natureza caída, ela vai se sobrepor. Se você alimentar a natureza espiritual, é ela que vai sobrepor, é ela que vai dominar a natureza que nós alimentamos. Então, o fato de sermos cristãos, o fato de termos aceitado a Jesus, não anulou a nossa natureza caída. Por que Paulo fala da doutrina da justificação? O que é a doutrina da justificação? A doutrina da justificação, Paulo usa toda uma linguagem jurídica. Por quê?
porque é uma declaração que Deus faz de nós. Qual a declaração? De que mesmo ainda sendo pecadores, Deus olha para nós e vê o quê? A justiça de Cristo atribuída a nós. Não que você já o haja alcançado. Ainda somos pecadores, ainda temos uma natureza caída, mas quando Deus olha para nós, Ele vai ver a natureza de Cristo em nós. É por isso que Deus olha e diz assim, não, Ele tem ainda uma natureza caída, porque Ele ainda está ligado a este corpo. Mas quando eu olho para Ele, eu vejo a justiça do meu Filho Jesus aplicada a Ele. Por isso que Deus tem misericórdia de nós. É por isso que Ele nos ama. É por isso que Ele nos usa. Porque Deus nos amou não foi a partir do dia que você aceitou Jesus. Deus não começou a te amar no dia que você começou a falar bem do nome dEle. Não, sabe quando Deus começou a nos amar? Quando nós ainda éramos pecadores. Quando você ainda nem tinha aceitado Jesus. Talvez quando você estava fazendo uma coisa tão abominável aos olhos dEle, Ele já estava te amando lá. Porque Ele começou a nos amar quando nós ainda éramos pecadores. Então, Paulo diz que Deus nos declara justificados. Agora nós precisamos então fazer o quê? Andar segundo esta nova vida. É por isso que Paulo abre o capítulo dizendo o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque eles não andam mais segundo a lei do pecado, a lei da morte. Eles andam numa nova vida. Mas isso não significa dizer que você não tenha mais a natureza caída. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, é por isso que Paulo fala sobre uma vida submissa ao Espírito. Porque seria muito fácil, irmãos, se quando a gente aceitasse a Jesus, Deus anulasse a vida carnal, a natureza caída, você tivesse a natureza espiritual, era no automático. Você serviria a Deus no automático. Você serviria a Deus independente da sua vontade. Naturalmente você faria tudo para agradar a Deus. Mas não é assim. É uma questão de decisão. É uma questão de você olhar e decidir. Eu amo a Deus, eu quero obedecê-lo, eu vou fazer de tudo para obedecê-lo. É por isso que a gente paga um preço na vida cristã. O preço da renúncia do pecado, o preço de você se santificar, o preço de você dizer não ao pecado e dizer sim para Cristo. Então, vida no Espírito é vida de submissão. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Quando Deus chamou o seu povo Israel e tirou eles lá do Egito e levou eles pelo deserto, Deus revelou a sua palavra, revelou a sua vontade para eles. Mas eles sempre se mostraram um povo rebelde, um povo de dura cerviz. O que era isso? Era um povo que Deus mostrava o caminho e eles buscavam sempre outro caminho. Qual o caminho que eles queriam? O da carne. Por quê? Porque o caminho da carne é o caminho mais fácil. O caminho da carne é o caminho da porta larga. É o caminho que a gente vai fazer as coisas sem medir consequências. O caminho da carne é o caminho que satisfaz os prazeres. Por que que quando alguém peca, ele está satisfazendo o quê? A natureza da carne. Por que que muitas das vezes o pecado não dói? Por que que muitas vezes o pecado, pelo menos no momento, né? Naquele momento ali, o pecado para alguns é bom. Por que que o pecado em dado momento, ele não faz o camarada perder o sono? Por que que para muitos o pecado não deixa ele uma noite sem dormir? Ele dorme tranquilo, vive uma vida tranquila. Porque o pecado satisfaz a carne. Você está entendendo? Porque ele satisfaz a carne. Mas ao mesmo tempo que ele satisfaz a carne, ele está se opondo ao Espírito. E quando você então obedece ao Espírito,
esta carne está sendo aniquilada, esta vontade da carne. Amém? Então, vida no Espírito é uma vida de submissão. É uma vida de dependência de Deus. O que é se submeter? É depender. É reconhecer a nossa incapacidade. É reconhecer a nossa limitação. Eu sempre digo que não existe na vida cristã super-homem e mulher maravilha. E o grande problema é quando alguns de nós começam a achar que ele já é perfeito. Achar que ele está acima de tudo e de todos. Queridos, preste atenção numa coisa. Este livro que você prega, ele é perfeito. A palavra que anunciamos, ela é perfeita. Mas o que fala não é. A gente tem que saber dividir isso. O que eu prego é a verdade. Eu estou lutando por ela, para andar nela, para vivê-la. Mas eu não sou a verdade. Mas tem gente que confunde isso, né? Porque ele prega a verdade, parece que ele é a verdade. A verdade é Jesus, não é? Eu estou pregando a palavra. Paulo disse, eu luto, eu me esforço para que aquilo que eu prego, que eu ensino, eu não seja reprovado. O que é isso? Vida no Espírito. Porque Paulo sabia que existe um eu dentro dele. Se você ler o capítulo 7 de Romanos, no capítulo 7, muitos teólogos denominam alguns versículos lá como o eu de Romanos 7. O que é o eu de Romanos 7? É Paulo dizer assim, ora, um dia, eu vou parafrasear para vocês. É Paulo, por exemplo, dizer assim, eu parei um dia, cheguei em casa, refleti e pensei assim, eu a partir de hoje não penso mais tal coisa. A partir de hoje eu vou fazer isso que vai agradar a Deus. A partir de hoje eu não peco mais. Eu vou agradar a Deus. Amanhã eu só faço coisa certa. Um exemplo, aí virou o relógio, meia-noite. Deu outro dia, aí Paulo diz assim, chegou outro dia à noite, meu Deus, tudo que eu falei que eu ia fazer, eu não fiz. Tudo que eu odiava, que eu disse que eu não faria, foi o que eu fiz. Eu desejo uma coisa e minha carne está me chamando para outra. O que é isso? É a vida da natureza carnal. É o que Paulo fala. Aí ele diz assim, miserável homem que eu sou. O que ele quer dizer com isso? Porque há uma natureza em nós caída, irmãos. Há uma natureza humana dentro de nós. Por que a gente tem que lutar pela vida no Espírito? Porque há uma natureza caída. Essa natureza caída só vai sair de nós quando alcançarmos a redenção desse corpo. Então é por isso que nós temos que ter cuidado. Por que você tem que lutar pela vida no Espírito? Porque se você não lutar pela vida no Espírito, a vida da carne vai nos dominar. E aí você tem que ter uma decisão. Você tem que tomar uma decisão como um crente. Ou você obedece à lei de Deus, ou você vive na carne. Vai ser fácil? Não. Vai ser muito difícil. Porque haverá momentos que você vai desejar praticar a vida da carne. Mas a palavra diz, não, meu filho, tem que ir por aqui. Então, é por isso que a vida no Espírito começa com submissão, obediência. Segundo, estar no Espírito. O que é estar no Espírito? É depender do Espírito. O Espírito Santo, ele trabalha em nós, não como alguém que domina a mente da pessoa, e faz ela ficar inconsciente, e vai pegar ela pela mão, e vai fazer as coisas. O Espírito Santo não vai fazer isso com a gente, irmãos. O Espírito Santo, ele nos orienta, nos ensina. Se você quiser aprender, né? Ele vai respeitar isso também. Se você quiser ser um analfabeto espiritual, você vai ser.
Ele não vai te ensinar nada. Mas se você quiser aprender, ele vai te ensinar. Mas a decisão é nossa. Estar no Espírito é depender do Espírito. Vou te dar um exemplo prático. Quantas vezes nós erramos? Eu vejo isso muito, isso tem acontecido muito conosco na igreja. Se você pegar pelo menos 90%, eu duvido que menos do que 90% dos irmãos que vêm à igreja contando seus problemas, se você ouvir o histórico dela, como é que ela começou com aquele problema, se você fizer uma anamnésia, que é ir lá atrás, e fizer uma análise por que ela está passando por aquilo, você vai concluir o seguinte: não ouviu a voz de Deus, não buscou a direção de Deus, faz as coisas sem perguntar a Deus, sem depender de Deus, sem submeter aquilo à vontade de Deus, à palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? Dá errado. Quando dá errado, o que é que a gente faz? Grita na igreja, corre para a igreja. Agora, se a gente tivesse buscado a Deus antes, planejado antes, orado antes, se a gente tivesse dependendo do Espírito antes, irmãos, muitos dos erros que nós estamos metidos, não estaríamos metidos nele. Se nós vivêssemos uma vida submissa à voz de Deus, se nós aprendêssemos a ouvir mais a voz de Deus e a depender dele, nós não teríamos tanto casamento errado dentro da igreja. Nós não teríamos tanto jugo desigual. Não teríamos tanto crente fazendo negócio para depois dar tudo errado e ele se prejudicar. Não entraríamos nas furadas da vida que a gente entra. Sabe por quê? Porque a gente não submete as coisas ao Espírito. Nós fazemos as coisas por nós mesmos. Nós temos um hábito de achar que vida no Espírito ou vida cristã é só eu vir para a igreja e buscar dom. Ser cheio do Espírito Santo é só buscar dom. Dom para pregar, dom para cantar, dom para orar, dom para exercer um ministério espiritual. E a gente não vive muitas das vezes uma vida no Espírito para tomar uma decisão pessoal. Não é que o Espírito Santo vai dizer para você se você vai casar com A ou B ou C. Não sei se ele vai fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo que ele vai te orientar, ele vai te dar direções na sua vida, ele vai nos capacitar, vai abrir o nosso entendimento, ele vai fazer você ver se o que você está fazendo está agradando a Deus ou não. Por que a maioria das nossas orações, irmãos, eu falo isso com muito amor, mas com respeito, querido, eu sou pastor há muitos anos e a gente vê isso. Por que muitos irmãos não têm orações respondidas? Por que muitas das nossas orações não são respondidas? Sabe por quê? Porque elas estão desalinhadas com a vontade de Deus. Quando a minha oração não está de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai me ouvir. Sabe por quê? Eu posso estar orando na contramão de Deus. Eu posso estar, de repente, pedindo algo a Ele que se contradiz com a sua palavra. Se eu orar em contradição com a palavra, Deus vai ficar com quem? Comigo ou com a palavra dele? Hein? Deus vai trair a sua própria palavra? Não. E por que muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas? Porque elas não estão alinhadas à palavra. Agora, se eu tenho uma vida submissa, sabe o que vai acontecer? Quando eu orar, a minha oração estará alinhada com a palavra. Então, irmãos, nós muitas das vezes só procuramos o Espírito Santo para desatar os nós que nós mesmos fazemos. Entramos em furadas, entramos em rascadas, fazemos negócio errado, fazemos negócio com os infiéis. Muitos entram num laço com os 2 pés e mãos. Aí depois, quando ele está lá todo quebrado, todo arrebentado, aí vem procurar a igreja. Ai, meu Deus, tem misericórdia, me ajuda. Onde que tem uma campanha forte? Onde é que tem um homem de Deus aí, uma mulher de Deus aí para orar por mim, para eu ser liberto, para esse negócio mudar? E Deus está lá de cima e disse: meu filho,
Foi você que fez o negócio errado. Ora, na hora de fazer negócio, você não me procurou, você não leu minha palavra, você não orou, você não depende do Espírito Santo para nada. Agora tu quer que o Espírito Santo vai desatar os teus nós? Ué, como é que é isso? Estar no Espírito é viver sob a dependência do Espírito. Agora, nós hoje parece que dependemos mais de nós mesmos. Você quer ver isso na prática? Pergunta aí qualquer pastor, obreiro, alguém que trabalha com aconselhamento. Você vai ouvir a pessoa falar o problema, ela já vem com as respostas e soluções dela. Muitas vezes ela vem falar com a gente só para querer uma autenticação, um carimbo, uma legalização do que ela já determinou que vai ser. Já está decidido. A maioria, e lamentável, dentro da igreja, quando já quer se divorciar ou separar, eles já decidem tudo, irmãos. Eles nem oram, quando oram, aquela oração que misericórdia, não passa da altura da cabeça, porque não tem nada a ver com a palavra. Você quer que Deus te responda? Alinhe a sua vida à palavra. Você quer que a sua oração seja respondida? Você tem que alinhar a sua oração à palavra. Para Deus nos ouvir, precisamos nos alinhar com a palavra. E vida no Espírito é alinhar-se com a palavra. É dependência do Espírito. Depender do Espírito é estar no Espírito. Não é dizer que ama o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, já ouvi falar dele. Lá na igreja, quando eu estou lá no culto, eu busco ele. Mas lá na igreja só, lá no templo, lá no culto? Quando eu vou lá, já me falaram para buscar o Espírito Santo. Mas é só para ele me dar, assim, poder. E para viver o dia a dia. Não, aí não preciso do Espírito Santo, não. Aí eu resolvo. Resolvo com minha própria sabedoria, resolvo com a força da minha mão, resolvo com o meu dinheiro, resolvo com os amigos que eu tenho. Aí o Espírito Santo fica de lado. Aí depois, quando a gente se arrebenta, aí quer correr para o pé do Espírito Santo. O Espírito Santo, não, meu filho, vai lá resolver com o teu dinheiro. Você não falou que o dinheiro ia resolver? Você não procurou a tua força do teu braço para resolver? Agora você vem querer que eu resolva o seu problema? Então, meus irmãos, estar no Espírito é viver a vida cristã autêntica. É alinhar-se com a palavra, é depender de Deus. Veja o que o texto diz aqui, caminhando no texto, Paulo diz assim, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha só, inimizade contra Deus, a vontade da carne. O que é a vontade da carne? Aquilo que não agrada ao Espírito. Irmãos, se você se posta a colocar diante da tua vista, dos teus olhos, um programa, seja de televisão, de internet, seja lá o seriado da vida, aquilo que Deus condena, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus rejeita, como você pode dizer que tem uma vida no Espírito? Como? Como é que pode isso ser possível? Se eu me assento diante de um programa de televisão para ver lascívia, imoralidade, devassidão, depravação, vendo aquilo ali, porque eu concordo. Se eu estou vendo o capítulo 1, vejo 2, vejo 3, vejo 4 e assim vai. Todo dia, sistematicamente. Que vida no Espírito é essa? Porque a vida no Espírito vai me dizer o seguinte, isso não concorda com a palavra. Se eu quero viver no Espírito, eu não posso concordar com aquilo que Deus abomina. E hoje a gente vê muitos cristãos que estão vivendo uma vida mundana, porque eles estão vivendo conforme o mundo. Pensa o que o mundo pensa, faz o que o mundo faz, come tudo que o mundo come, bebe tudo que no mundo se bebe, brinca igual ao mundo, festeja igual ao mundo, age igual ao mundo. E a palavra fica onde? Sabe o que Paulo diz? Que a inclinação da carne se opõe a Deus. Então, como é que eu posso fazer algo que alimenta a carne e querer a bênção de Deus? Seria mais ou menos uma comparação. Vou ali no mercado, na barraca, qualquer lugar, compro uma garrafa de cachaça e vou apresentar ao Senhor. O Senhor abençoa aqui essa cachaça, que eu vou tomar ela, né?
que o Senhor me abençoe nessa tomada da cachaça. Aí Deus vai olhar assim, meu filho, como é que é isso? Como é que eu vou te abençoar num negócio que se contradiz? Como é que pode isso? Hein? Então é isso que Paulo está dizendo. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu desejo, que eu intento, que eu concordo. Eu concordo com a corrupção. Eu concordo com o roubo. Eu concordo com a violência. Eu concordo com o crime. Deus concorda com isso? Não. Então como é que Deus vai abençoar? Porque isso se opõe à palavra. É o que Paulo diz. A inclinação da carne se opõe a Deus. E aquilo que agrada a Deus se opõe à carne. Por que o mundo nos odeia? Jesus disse. O que faz o mundo nos odiar? É porque nós amamos a Deus, nós obedecemos a Ele, nós servimos a Ele, nós cumprimos a palavra dEle. Jesus disse, o mundo vos odeia é por causa de mim. Porque Jesus veio fazer o quê? Trazer a luz, trazer a verdade. Jesus veio fazer o quê? Libertar os cativos, libertar quem está oprimido, anunciar o ano do Senhor, anunciar o reino de Deus, trazer o governo de Deus, a vontade de Deus. Não é isso que Jesus veio fazer? Então, por que o mundo odeia a nós, a igreja? Porque nós procuramos fazer o que Jesus fez. Nós seguimos os passos dele, nós obedecemos a sua palavra. Então, o que caracteriza uma vida no Espírito? A submissão e estar no Espírito. Estar no Espírito é uma dependência do Espírito. E aí, meus irmãos, isso significa dizer que quanto mais você pedir a Deus e tiver sensibilidade à voz do Senhor, Ele nos orienta. Deus pode nos orientar, irmãos, até em pequenos negócios, numa pequena decisão de uma coisa simples. De repente você está fechando um negócio com alguém e o camarada se apresenta para você como seu amigo, está te ajudando, vai ser bom para você. Mas aí você tem uma vida no Espírito e você está alinhado com a verdade. Por você amar a verdade, por você buscar a verdade, por você amar a Deus, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai de alguma forma abrir a sua mente, o seu entendimento. Ele vai te dar uma direção, Ele vai te fazer entender ou sentir, sonhar, seja lá o que for, mas Deus vai te dar uma direção, vai dizer, meu filho, não vá por esse caminho, não assine esse contrato, não faça pacto com essa pessoa, não se alie a esse indivíduo. Talvez você não entenda naquele momento, mas depois, lá na frente, quem sabe você vai entender. E ao contrário disso, porque muitas coisas dão erradas na nossa vida. É o que mais a gente vê na igreja. Quantas pessoas vêm à igreja fazer campanhas, e aí, sabe o que eu digo para os irmãos? Sabe qual é o primeiro passo da libertação? Sabe qual é o primeiro passo da bênção? Primeiro passo do milagre quando está tudo dando errado? Confissão. Confissão de pecado que você abandonou a Deus, que você não buscou Ele para tomar a decisão certa, você não submeteu a vida ao Espírito, e você está com a dívida aberta com Deus lá. Porque você não se sujeitou a Ele, não buscou a Ele, não orou a Ele. O que Deus disse lá em Crônicas 7,14? Quem é que lembra? Se o meu povo orar, eu vou abençoar. Foi só isso? Se o meu povo pedir, eu vou responder. Não. Se o meu povo que está lá fora, que ainda vai me aceitar, não. É o povo que está aqui dentro. É o povo de Deus, é o que chama o nome do Senhor, é o que carrega a Bíblia. Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, fazer o que mesmo? E o que é humilhação, irmãos? Reconhecer incapacidade própria. Deus, eu não tenho capacidade de tomar as decisões certas, eu acho que eu tomei a decisão errada. Eu me humilho, eu fiz coisa errada, eu errei, eu falhei. Se humilhar e o que mais? E receber a bênção? Não. Se humilhar, orar. Mas é só se humilhar e orar? Não. O que mais? Buscar a face do Senhor. Mas tem um outro item. Ainda estão, peraí. Então quer dizer que é humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Mas tem um quarto elemento. Não adianta, você pode inverter a ordem, não importa. Vai ter que ter os quatro. Qual é o outro? Se converter
E o que é se converter dos seus maus caminhos? Reconhecer que aonde eu estava indo era o caminho errado. E o que é isso? É dizer assim: Espírito Santo, lá atrás, o Senhor disse que era para eu ter ido para a direita, e eu entrei na esquerda. O Senhor mandou eu ir para a esquerda, eu fui para a direita. O Senhor mandou eu ir para frente, eu fui para trás. O Senhor mandou eu parar, eu continuei. O Senhor mandou eu continuar, eu parei. Irmãos, enquanto nós não reconhecermos isso, muitas coisas na nossa vida vão ficar paradas. Sabe por quê? Eu volto a repetir: Deus não se contradiz com sua palavra. Se você errou lá atrás, se você pulou esta etapa, se você não obedeceu ao Espírito Santo em algo lá atrás, mas pastor, eu não posso agora mandar isso embora. Pelo menos eu posso me arrepender, né? Do que eu fiz de errado. Pelo menos eu vou me arrepender e buscar, né? Como diz Lamentações: põe a tua boca no pó, talvez, quem sabe, né? Aí você vai ter que apelar para a misericórdia. Senhor, lembra de que as tuas misericórdias são muitas. Oh, Jesus, eu errei. Espírito Santo, me perdoa, Espírito Santo. O Senhor botou um alto-falante tão grande, um som tão grande na minha frente para eu ouvir, e eu me fiz de surdo. Eu não te ouvi. O Senhor mandou ir para um lado, eu fui para o outro. Irmãos, se a gente parar para meditar o quanto isso é sério, o quanto isso é sério. Quantas vezes Deus diz algo para a gente e a gente não obedece. Quando você não obedece à voz de Deus, quando você não ouve o que Deus está falando com você, seja pela palavra aqui, usando alguém numa pregação, no ensino, no hino, se Deus está falando, não lhe desobedeça, porque a gente vai pagar caro. E se a gente não se converter, sabe o que é se converter? Voltar atrás daquele caminho errado. É reconhecer que eu fiz o que era errado. Então esse é o grande passo para mudar. O que caracteriza a vida cristã é uma vida de submissão no Espírito. Porque não adianta eu dizer assim, ó, eu aceitei Jesus, já estou salvo. Eu aceitei Jesus, já está tudo certo, não preciso mais nada. Qual é a grande prova de eu realmente ter aceitado Jesus? Eu ter o Espírito. Por quê? Porque o Espírito é o penhor, é a garantia. Porque a missão do Espírito Santo aqui na terra é glorificar a Cristo. O que o Espírito Santo faz aqui na terra é preparar a igreja, é trabalhar em nós, para que possamos fazer o quê? Agradar a Deus, fazer a vontade dEle. Então a prova de que eu sou verdadeiramente salvo, a prova de que eu estou indo para o céu, que eu estou caminhando, fazendo a vontade de Deus, é uma vida submissa ao Espírito. É vida no Espírito. Mas tem crente que a vida dele não é no Espírito, é vida na carne. E bota a carne nisso. Aí vem com aquela história de dizer, irmão, mas a carne é fraca. Sim, meu irmão, a carne é fraca, é verdade, mas o Espírito não é não. O Espírito é forte. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Amém? Qual é o testemunho que o Espírito Santo dá? Pastor, como é que eu descubro que o Espírito está em mim, está agindo em mim? Como é que eu descubro que a minha vida é uma vida no Espírito? Como eu descubro que eu estou no caminho certo? Primeira coisa, a vida no Espírito gera em nós, pelo Espírito Santo, o testemunho da nossa filiação de Deus. O que é isso? Todo aquele que tem verdadeiramente vida no Espírito, ele não é amigo simplesmente de Deus, ele não é um conhecido simplesmente de Deus, ele não é alguém que ouviu falar de Deus, mas ele é um verdadeiro filho de Deus. Você sente essa filiação de Deus? Você sente que realmente você é filho de Deus? Qual é uma das características que identifica a nossa filiação com alguém? Que palavrinha você poderia dar agora? Simplesmente só o sangue?
Só aparência? Obediência. Dependência. Nossa filiação de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu não posso ser filho das trevas. Se sou filho de Deus, não posso ser filho do diabo ao mesmo tempo. Se sou filho de Deus, eu vou fazer de tudo para agradá-lo. Então, qual é o testemunho que o Espírito Santo dá em nós? Testemunho do Espírito, que estamos vivendo a vida no Espírito, a nossa filiação. Irmãos, existem pessoas dentro da igreja que eles caminham conosco. Eles têm a mesma Bíblia que você tem, Ronaldo. Vêm no mesmo culto, usam a mesma roupa, mas não se sentem filhos. Porque o filho se assenta à mesa com o pai. Nós temos o exemplo do pródigo. Tem 2 pródigos naquela parábola. Um pródigo que saiu e outro pródigo dentro de casa. Tem alguns pródigos que vêm e vão embora, né? E tem outros que ficam dentro de casa. Dentro da igreja é pródigo. Como ele não se sente filho, ele está dentro da igreja, mas está comendo bolota lá fora. Tu conhece alguém que no seu trabalho, por exemplo, às vezes tem um almoço, ou na hora do almoço o cara sai do trabalho e vai lá numa lanchonete longe só para comer um salgadinho? Já viu gente assim? Tem gente assim dentro da casa de Deus. Ele abre mão da comida que Deus coloca aqui, da mesa que Deus abre aqui, e ele vai lá fora no mundo comer um salgadinho do pecado. Ele vai experimentar um salgadinho gorduroso do diabo para a vida dele. Ele não se sente filho, porque o filho, ele se sente à mesa. Quando o diabo disse para Jesus, transforma a pedra em pão, Jesus disse para Satanás o quê? Satanás, vai-te embora, está escrito que o homem não vai viver só disso, só de pão, só de coisas carnais, mas ele vai viver do que Deus fala, do que vem da boca de Deus. Sabe o que é isso? Estar à mesa com Deus. Quando você é filho verdadeiramente, para quem é filho que está na casa de Deus, pode passar vento, a árvore pode balançar, os ventos se levantam, mas ele se sente filho. Pode ser machucado, ferido, mas ele se sente filho. Ele vai sempre dizer, Senhor, sou teu filho. Pequei, mas sou teu filho. Errei, mas sou teu filho. Estou fraquinho, mas sou teu filho. Ele sente a filiação. Vida no Espírito. Sabe por quê? O Espírito Santo vai comunicar a nós que somos filhos de Deus. Quanto mais você se submeter a Ele, obedecer a Ele, você vai sentir esta filiação. Segunda garantia ou promessa, ou testemunho do Espírito, que estamos vivendo a vida no Espírito, é que mesmo sem entender, e aí você tem que ser espiritual para isso, porque a palavra diz que os carnais só discernem no nível da carne, e os espirituais discernem no nível espiritual. Sabe o que é isso? Você vai sentir, não é o sentido arrepiar físico, mas você vai ter consciência que Deus tem uma herança para você na vida eterna. É a consciência de saber que, às vezes, quando a gente perde alguma coisa aqui, às vezes, quando nós somos lesados por alguém, quando somos prejudicados por alguém, mas o Espírito vai comunicar o seu Espírito e vai dizer, meu filho, você não está perdendo nada aí, porque eu estarei dando a você uma grande vitória. Todas as coisas contribuem para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Então o Espírito Santo, ele comunica a nós a nossa herança. Sabe o que é isso? É trazer paz para nós. É você saber que servir a Deus não é em vão. Que pagar o preço que você paga pela vida cristã, a obediência, a renúncia,
quando você é criticado, você é mal entendido, quando você é apedrejado, quando você é talvez levado até a justiça, como muitos dos nossos irmãos. E o que fazia com que aquela geração, com que aqueles cristãos se mantivessem de pé? O quê? Irmãos, a herança, a esperança. É por isso que Paulo diz: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança. Por quê? Nós temos esperança. A vida no Espírito nos diz o seguinte: eu não terei tudo que meus olhos desejam nesta vida, mas se eu viver a vida no Espírito, eu terei tudo o que os olhos espirituais me permitirem ver, que nem sempre vai ser as coisas da carne. Então, vida no Espírito é sentir que, é apropriar-se de, é ter a certeza de que há uma herança garantida para nós. E se há uma herança para nós, você não precisa correr atrás de migalhas que o diabo oferece. Se eu sei que tem uma herança para mim na vida eterna, eu não preciso correr atrás de tesouros que vão ser destruídos pela corrupção. Eu não preciso ir atrás de ouro, de prata, de pedras preciosas dessa vida que vai se acabar aqui, porque é uma recompensa eterna para nós. No versículo 26 em diante deste capítulo 8, sabe o que é que Paulo vai dizer para nós? Acompanhe, se você puder. No versículo 26, Paulo diz assim: da mesma maneira também o Espírito, ele não diz a carne, mas ele diz o Espírito, ele faz o quê? Ajuda o quê? As nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora, sabe o que é que vem? Sabe o que Paulo diz nesse versículo 26 aqui? Algo que se contradiz com o que nós falamos muitas vezes. Aquilo que eu falei agora há pouco aqui. A gente diz assim: é porque eu sou fraquinha, a carne é fraca, né? Mas Paulo diz que através das fraquezas a gente pode fazer a coisa certa. Como? Como? Estando no Espírito. Estando no Espírito, você pode se sentir fraquinho. Eu não sei ler muito, não oro muito, mas eu temo a Deus. Eu estou tentando chegar no céu. Eu nunca expulsei um demônio, eu nunca vi um enfermo levantar, mas eu procuro obedecer essa palavra. É isso que Paulo está dizendo. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Sabe o que é isso? É você às vezes dizer assim: Senhor, eu não sei orar direito, mas Espírito Santo, Tu sabe do que eu preciso. Espírito Santo, quais são as palavras que eu preciso dizer e eu não sei? Às vezes, irmãos, a gente quer orar para Deus tão rebuscadamente. Eu fico vendo isso. Tem uns irmãos que quando vão orar, parece que Deus está sentado num banco na sala de aula e ele está ensinando Deus teologia. Tem uns que oram assim. Deus está sentado e ele está dando aula para Deus. Tem uns que oram mais ou menos nesse nível. Parece que ele está ensinando Deus alguma coisa. Quando que a oração é o contrário disso, irmãos. Quanto mais simples e verdadeira for a tua oração, é mais fácil dela ser ouvida. Sabe o que é isso? É você ser espontâneo, ser verdadeiro, falar a verdade para o Senhor. Senhor, como diz Davi, Senhor, foi eu que pequei, Senhor, foi eu. Aí a gente bota a culpa em todo mundo, né? Chega aqui no pastor: não, pastor, mas é porque o trem atrasa todo dia, aí minha mulher perturba todo dia, aí tem um cara lá no trabalho que me xinga todo dia, aí tem outro que olha para mim, aí por isso que eu me estressei, por isso que eu xinguei, por isso que eu fiz. Aí o cara fica comigo inocente em tudo. Mas Davi não botou culpa em ninguém. Ele disse assim: Deus, eu pequei, tem misericórdia de mim. Não é? No Salmo 51. Então o Espírito ajuda nas nossas forças? Não, ele ajuda quando nós somos fracos. E o que é a fraqueza aqui? Dependência de Deus. Reconhecer as nossas limitações e dificuldades. Os propósitos de Deus são invencíveis. O povo de Deus pode se assegurar que, quando você entrega a sua vida
nas mãos do Senhor, Ele cuida de nós. Irmãos, nós falamos tanto que cremos em Deus. Nós falamos tanto que confiamos no Senhor. Nós falamos tanto que acreditamos na sua palavra. Mas basta alguém falar uma vírgula de ameaça para um crente e o crente passou a noite inteira sem dormir. Vai estar procurando tomar todos os banhos de sal grosso que pode da vida, abre a Bíblia, bota lá o salmo aberto na porta de casa. Não é? Tem muito crente fazendo isso. Ai, pastor, ora por mim, porque falaram para mim uma palavra, botaram meu nome lá num tal lugar, e estão dizendo que isso, que aquilo. Ora, você crê ou não crê? Você depende dele ou não depende? O que Deus falou para você, vale ou não vale? Bom, se você obedece o Espírito, Ele vai estar contigo. Ele vai te guardar. Você tem a vida comprometida com o Espírito. A tua vida está guardada no Espírito. Você procura obedecê-lo? Então fique tranquilo. O que Deus prometeu e garantiu para você, não muda. Balaque, quando chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, a oferta foi gorda, né? Balaque ofereceu um dinheiro bom para Balaão. Balaão, né, olhou assim, meu pai, que oferta boa, maravilhosa. Com essa oferta eu abençoo e amaldiçoo qualquer negócio é feito. E aí foi lá para amaldiçoar, botou o dinheiro no bolso. Quando ele olhou, o povo falou, ih, Balaque, vou ter que devolver o dinheiro. Não tem como amaldiçoar esse povo. Que isso, rapaz, você é profeta, tu é um cara bom. Faz aí qualquer mandinga da vida dessa, amaldiçoa esse povo, eu odeio eles. Aí Balaão falou assim, rapaz, mas você me trouxe logo para amaldiçoar o povo errado. Vou perder meu dinheiro. Vou ficar duro. Não dá, mas por que não dá? Falou, Balaque, tu não sabe ainda quem é esse povo aí, não? Balaão falou assim, Balaque, não vale, olha só que ele não vale encantamento contra os filhos de Jacó. Tu não conhece Abraão, não? Tu nunca ouviu falar de Abraão, não? Que Deus falou para Abraão que iria abençoar os seus filhos e que não vale maldição contra os filhos dele? Aí Balaão disse assim, não vale encantamento, porque aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Agora você tem que acreditar nisso. Agora, se a gente não acredita nisso, não quer viver no Espírito, aí Deus permite. Não é verdade? Caminho para o final. 4 coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida, quando nós realmente olhamos para Ele e dizemos, Senhor, eu quero te obedecer. Irmãos, eu tenho o hábito de dizer, quem está comigo lá na congregação sempre ouve essa frase que eu falo. Guarde isso se você quiser descobrir muitas coisas da Bíblia. Eu digo sempre que é nas pequenas frases da Bíblia, naquelas frases mais simples e humildes, estão escondidas grandes verdades profundas. Profundas, profundas. Você quer ver uma delas? Apóstolo Paulo. A gente fala que Paulo ia no caminho de Damasco e montado no cavalo ou empurrando, seja lá o que for, o cavalo devia ser bonito, formoso, lindo, não sei o quê, Paulo vestido, a gente se prende a isso, né? Aí uma hora, o que acontece com Paulo? Uma luz aparece, Paulo cai e fica cego. Que caiu do cavalo ou do jumento, seja do que for, caiu, ficou cego. E qual é a coisa mais linda que acontece? Qual é a palavra-chave ali? Paulo diz assim, é interessante que a voz veio de cima, Paulo estava embaixo. E aí, Paulo caído no chão, já cego, disse assim, Senhor, olha só, o cara que era brabo, macho, mandava, fazia, acontecia. Um monte de carta lá já escrita para prender crente. Ele agora, humildezinho, ceguinho da vida, lá no chão, na poeira, diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Que é isso, irmãos? É humildade. É o camarada desmoronar e dizer assim, chega, meu diploma não vai resolver mais minha vida. Não são os meus amigos famosos, não é o dinheiro que eu tenho, não é o status que eu tenho. Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. O que eu tenho que fazer? Jesus gosta disso, irmãos.
Se é uma coisa que Jesus gosta, é de gente assim. Se é uma classe de gente que Deus gosta, é de gente que abre mão de tudo que ele é, do que ele tem, do que ele já fez, do que ele está fazendo. Quantos crentes devem terminar o dia dizendo assim: Senhor, tu tem que me ouvir, Senhor. Eu hoje preguei, eu hoje jejuei, hoje eu orei, hoje eu fui na igreja, hoje eu dei dízimo, hoje eu dei oferta, hoje eu ajudei a igreja. Ô Senhor, tu tens uma dívida comigo, né? Vamos pagar essa dívida aí. Tem gente que deve orar assim. Lembra daquele que entrou lá no templo, dois entrou, um do lado do outro, aí um diz assim: Senhor, eu jejuo, sou o cara, sou um homem que cumpro a lei. Olha aqui um cara aqui, ó, que cumpre a lei. Eu amo Moisés. Eu devo ter até um quadro de Moisés lá na minha casa lá. Ficar olhando para a cara de Moisés para cumprir a lei. Ainda orou de olho em pé, virado para cima, olhando para cima. Aí o outro, ó Deus, eu não tenho coragem nem de olhar para cima, porque, meu Deus, eu não tenho nem o que dizer o que eu fiz. É tanta coisa ruim que eu não tenho nem o que dizer. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse que quem foi que saiu justificado? Quem foi? O que contou os seus méritos ou o que foi humilde? O que foi humilde, irmãos, o que reconheceu sua limitação. Se Paulo chegasse naquele momento e dissesse assim: Saulo, ô Senhor, quem é você que está falando comigo? Você sabe com quem você está falando? Você está falando com um homem que tem a carta aqui dos principais dos sacerdotes? Ô Senhor que me deixou cego, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o doutor da lei. Olha como é que vai falar comigo, hein? Eu sou fariseu, eu cumpro a lei, sou filho de Moisés, na lei. Foi assim que Saulo se dirigiu a Jesus, irmão. Jesus ia quebrar ele todinho, ia dar-lhe paulada, surra em Paulo. Paulo ia apanhar muito do Senhor, ele ia sofrer muito se ele fizesse isso, mas ele não fez isso. O que ele fez? Senhor, o que queres que eu faça? Já começou ali, né? Novo convertido. Aí é uma verdadeira conversão, né? Mas aí muitos hoje vêm para a igreja assim: Senhor, estão chamando aí para quem quer aceitar Jesus, mas na verdade eu vim aqui para resolver meus problemas. Eu estou te aceitando, mas é para o Senhor me prosperar. Eu estou te aceitando aqui porque eu quero comprar uma mansão. Olha só, eu estou te aceitando aqui, eu vim aqui para ser curado. Porque se o Senhor não me curar, eu rasgo a Bíblia e chuto o pau da barraca, vou embora. Mas Paulo não fez isso. Queridos, quanto mais nós reconhecermos que dependemos dEle, precisamos dEle, não somos nada sem Ele. Se os discípulos voltaram um dia felizes da vida para Jesus: Senhor, o relatório de hoje vai bombar. Nós tivemos hoje um relatório lindo, Jesus. Talvez eles viam no caminho pensando assim: hoje a gente vai impressionar o nosso Senhor. Olha, fulano, você conta ou eu conto? Quem conta? Não, você fala. Não, você fala. Qual é o testemunho? Senhor, deixa o relatório dos outros de lá, deixa a gente dar o relatório para o Senhor. E Jesus lá: tá bom, meus filhos, o que aconteceu? Senhor, o Senhor não sabe dar maior. A gente foi hoje cumprir o evangelismo. Sabe o que aconteceu? Expulsamos demônio, mandamos legiões embora e estendemos a mão, os demônios correram para um lado, para o outro e para o outro. Aí Jesus: é mesmo? E qual é de vocês? Senhor, você não está vendo a alegria que a gente está, não? Jesus diz: é por isso que vocês estão alegres? É isso que alegra o coração de vocês? Expulsar demônio? Expulsar demônios é apenas uma obra, é apenas uma ação, é apenas uma ferramenta. Jesus disse: alegre, não porque você expulsa demônio. Alegre-se por ter certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Se alegre não porque você expulsa demônios, se alegre porque teu nome está no livro da vida. Sabe por quê? É como se Jesus dissesse assim: meus filhos, meus discípulos, aprenda comigo. Expulsar demônio é só uma ferramenta, mas nome no livro da vida é vida no Espírito. Só tem nome no livro da vida quem tem vida no Espírito. Se não tiver o nome no livro da vida, não tem o Espírito. Porque se tiver o Espírito, tem o nome no livro da vida. Tem o nome escrito no livro da vida. 4 coisas que o Espírito faz em nós. Vamos ver se realmente a gente vive no Espírito. Vamos lá. Primeira coisa, conversão. Nós somos convencidos ou convertidos? Nós gostamos do Evangelho
ou realmente amamos o Evangelho a ponto de viver o Evangelho? Amamos o Evangelho ou apenas nos identificamos com alguns evangélicos? Primeira coisa que o Espírito vai comunicar em nós é: você realmente é convertido? Ou sou convencido? Conversão. Jesus disse assim: Ele, quando vier, o que ele vai fazer? Ele vai convencer o homem de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence o homem? O Espírito Santo. Se tem gente na igreja que não foi convencida ainda do pecado, da justiça e do juízo, não ainda vive no Espírito. Porque o Espírito nos convence. Primeira coisa, conversão. Segundo, o Espírito, ele é o penhor. Penhor é garantia, é uma troca. É como se você empresta um dinheiro para alguém, um objeto muito valoroso, e a prova dessa pessoa te pagar. Aí, vamos supor, você empresta R$1.000 para alguém e ele tem uma joia que vale R$1.000. Então, você pega aquela joia dele, é a prova de que ele vai te pagar. Correto? Isso é penhora, é penhorar. Não é? A ideia é essa da penhora. E o que o Espírito Santo é para nós também? Uma penhora. O que significa isso? Que Jesus disse assim, a prova de que você é salvo é que você vai ter o Espírito. Sabe o que isso significa? Que quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai olhar para quem tem o Espírito. Ele vai olhar para quem tem vida no Espírito. Ele vai arrebatar quem se submeteu ao Espírito. Ele vai levar quem ouviu a voz do Espírito. Ele vai levar quem amou as obras do Espírito. Porque o Espírito é a garantia da nossa salvação. Jesus disse que o Espírito Santo iria fazer o que para a gente? Nos ensinar. Ele vos ensinará todas as coisas. Significa dizer que se alguém não se submete ao ensino, não é do pastor, não é do seminário, não é da doutrina da denominação, é ao Espírito. Se não aceitamos o ensino do Espírito, se não ouvimos a voz do Espírito, o que Jesus falou para aquelas 7 igrejas? 5 desobedientes, 2 obedientes, lá na Ásia Menor, mas ele deu uma palavra igual para todas de finalização, disse assim, quem tem ouvidos, ouça, ouça, ouça o mundo, ouça o pastor, ouça a denominação, não, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que é isso? Ouvir a voz do Espírito. E eu te pergunto, você tem ouvido a voz do Espírito? Estamos ouvindo mais a voz do Espírito ou a voz do mundo? Estamos ouvindo mais a voz de Deus ou a nossa própria voz? Qual é a voz que fala mais alto dentro de nós? O nosso ego ou a voz de Deus? A voz do Espírito precisa ecoar mais alto dentro de nós. Ele vos ensinará. Há coisas que o seminário não vai te ensinar. Há coisas que nem a experiência pessoal vai nos ensinar. Há coisas que somente o Espírito vai nos ensinar. Há coisas na nossa vida, há situações, há segredos, há áreas da nossa vida. Há coisas que na própria palavra, só o Espírito para comunicar aquilo a nós. Nós não podemos andar, aquilo que Paulo diz, não ficar como meninos. Quantos que são a vida cristã toda meninos? Quantas pessoas que 20 anos de convertido, tomando leite de recém-nascido? Quantas pessoas na igreja, 30 anos, e não saem do alfabeto cristão? Não cresceram, não desenvolvem, não amadurecem. Nunca desenvolve experiência, não sabe nada da vida cristã. Tem irmãos que foram aprender Apocalipse na televisão. Estão aprendendo sobre a besta na televisão. Onde está a Bíblia para esse povo? Onde é que essas pessoas estão? Não estão ouvindo a palavra, não ouvem a palavra.
Ah, então se eu for para o inferno, a culpa é do pregador que me ensinou a vida toda errado? Não. Aqui a palavra. Irmãos, até se uma pessoa for analfabeta, mas se ela estiver servindo a Deus de verdade na igreja, ela pode não saber ler a letra física, mas o Espírito Santo vai gerar no coração dela a verdade. O Espírito Santo vai ensiná-la. Ela vai ouvir a palavra e se ela está com boa intenção, servindo a Deus verdadeiramente, o Espírito Santo vai dizer para ela, continue lá, saia de lá, vá para outro lugar. Mas a gente tem que querer amar a verdade, aprender a verdade. Última coisa, o que é que nós temos que nos identifica, que nos caracteriza, que demonstra que vivemos uma vida no Espírito? Frutos. Frutos, irmãos. Irmãos, não tem como ser um cristão autêntico se não frutificarmos. Não dá para ser cristão genuinamente sem fazer nada para o reino de Deus. Paulo disse em Gálatas 5, 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, fé, temperança, que significa domínio próprio. Domínio próprio. E aí, para finalizar isso aqui que Paulo diz, em Gálatas 5, 22, contra estas coisas não há lei. Sabe o que é isso? Aquilo que o Espírito faz em nós, não haverá lei que te condene. Não, pastor, mas se eu defender isso que o Espírito Santo defende, os caras vão me pegar na lei lá fora, vão me botar na chave. Meu querido, sabe o que Jesus falou? O homem, no máximo, que pode fazer é prender teu corpo. Jesus disse, não tema quem fere a carne. Tema aquele que pode pegar uma alma e colocá-la dentro do inferno. A esse você tem que ter medo. Quem mata o corpo? Quem te dá 10, 20, 30 anos de cadeia, se você viver a verdade? Sabe o que Paulo está dizendo? Ele terminou dizendo em Gálatas, contra estas coisas não há lei. Sabe o que significa isso? Viver no Espírito não nos condenará. O que vai nos condenar é se não vivermos no Espírito. Se andarmos no Espírito, não teremos condenação. Se andarmos no Espírito, não seremos condenados. Se andarmos no Espírito, não seremos condenados. Mas se não andarmos no Espírito, se desobedecermos a palavra do Senhor, o que vai acontecer conosco? Seremos julgados, seremos condenados pelo Senhor. Então, se o mundo nos odeia, se o mundo nos condena, se o mundo quer nos prender, se o mundo nos ameaça, se o mundo nos rejeita, é só aqui nesta vida, querido. Mas você terá a recompensa da vida eterna. Eu quero terminar as minhas palavras dizendo, sujeite sua vida a Cristo. Obedeça ao Senhor, ame a Cristo, procure levar uma vida submissa ao Espírito, aprenda a orar e dizer, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para mim? O que eu até hoje não entendi na minha vida? O que falta eu entender para a tua obra se cumprir na minha vida? Senhor, por que eu dou tanta cabeçada? Por que eu faço tanta coisa errada? Por que eu estou na contramão do ministério, da vida, dos teus propósitos? E talvez o Senhor vai dizer, porque você, meu filho, não se sujeita ao Espírito. Você ouve todas as vozes, menos a voz do Espírito. Passe a ouvir mais a voz do Espírito. Passa a ter mais comunhão com Ele. Passa a depender mais do Espírito Santo. Dependendo do Espírito Santo, obedecendo a Ele, se sujeitando a Ele, fazendo a vontade dEle, sabe o que vai acontecer? Tudo vai dar certo. Porque quando a gente se alinha com a palavra, que Deus nos abençoe com esta palavra. Eu quero terminar orando com você sobre esta palavra e pedindo que você neste momento vai dizer isso para Deus, Senhor, me ajude. Quantos aqui reconhecem que precisam andar mais no Espírito, viver mais submisso ao Espírito, depender mais do Espírito? Você reconhece isso? Eu reconheço isso. Eu preciso do Espírito. Eu dependo dEle, nós dependemos dEle. Então você vai orar e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, eu quero depender mais de Ti. Eu quero viver uma vida mais no Espírito. Eu quero, Senhor, obedecer mais a Tua palavra. Feche seus olhos, faça a sua oração. Fale com Deus neste momento. Pai, nós estamos na Tua casa, ouvindo e aprendendo da Tua palavra.
E nós ouvimos neste momento, Senhor, que a vida na carne, aqueles que se inclinam para a carne, aqueles que obedecem à carne, estão em contradição com a Tua palavra, mas aqueles que te obedecem, aqueles que ouvem a Tua palavra e as praticam, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que procuram te obedecer, aqueles que procuram, ó Deus, se humilhar, confessar os seus pecados, aqueles que não andam em conformidade com este mundo, mas que procuram agradar ao Senhor, que procuram ouvir a voz do Teu Espírito, esta voz que é doce, que é perfeita, esta voz que nos ensina a verdade. Ó Senhor, nós te clamamos neste momento, que o Senhor nos ajude, que o Senhor perdoe todas as vezes que não te ouvimos, por todas as decisões que tomamos fora de ouvir a voz do Espírito, todas as decisões, tudo aquilo que temos feito que não tem te agradado. Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos, desperta-nos, orienta-nos, ensina-nos, ó Deus, a ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, a dependermos mais de Ti. Ó Deus, ajuda-nos para que quando formos tomar uma decisão, seja na vida pessoal, seja nos negócios, seja na vida sentimental, seja, Senhor, na vida financeira, seja no ministério, seja na Tua obra, que possamos orar mais, que possamos depender mais de Ti, que possamos buscar mais ouvir a Tua voz, Senhor. É a oração que Te fazemos, sob a Tua total dependência, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, pastor presidente, pela esta oportunidade de estar transmitindo esta palavra nesta noite. Amém?